pergunta seria, um portal, por ser um portal cristão, ainda que seja jornalístico, politicamente não deveria se associar a um candidato que defende os valores e os princípios cristãos? Não. Qual o candidato que defende os valores e princípios cristãos? A gente pega a GG agora. A gente entrou aqui e você falou que existe partidos e candidato que defende, e nessa política a gente teve esse candidato que defenderia os princípios e valores cristãos e os outros que deveriam, e os outros que tinham as outras ideologias. Então, em relação a esse assunto, eu penso o seguinte, Fábio. Primeiro eu penso que a igreja evangélica não deveria se envolver na política. A igreja, eu não estou falando do Romano, do Fábio como cristão. Mas a igreja sou eu, é você, não. Fábio. Eu estou falando da instituição. Não, mas eu só pegando um gancho esses dias aqui, ó. Eu estava conversando com o pastor e ele falou assim, não, mas a igreja também não deve se envolver com a política. Eu falei, mas a igreja tem o título de eleitor. Então como é que não tem... É impossível, Fábio, eu não me envolver com a política. Eu não digo a igreja, né? Até porque a igreja fala da instituição, fala do organismo vivo. Mas os membros que compõem a igreja se envolvem sim com a política. Eu sou um membro que compõe a igreja, o pastor da minha igreja, o pastor da congregação, ou da minha denominação, é um membro que compõe a igreja. E na condição de membro, ele tem título, ele é cidadão. Então, assim, e além dele se envolver com política, votar, ele também tem o poder de influenciar na questão do voto. Então, assim, não tem como tu dizer que a igreja não pode se envolver Esse é um jogo de palavras. Eu não falei a igreja enquanto Fábio, igreja de Cristo. Eu falei a instituição igreja. Eu sou radicalmente contra, e é uma posição minha, não é a posição do Micael, meu sócio, não é a posição dos meus parceiros, é uma posição minha. Eu sou radicalmente contra que a igreja faça lobby para algum candidato. Eu não acho que o cara sai de casa para ir para a igreja para ser doutrinado para votar em alguém. Se o Romano quer votar no Lula, vote no Lula, é um direito seu. Se o Romano quer votar no Bolsonaro, é um direito que você tem, você vota em Bolsonaro. Agora, eu não acho que a igreja tem que induzir as pessoas em quem ela tem que votar. Por quê? Porque sempre que isso acontece, Romano, alguém está ganhando alguma coisa com isso. Vou dar um exemplo simples. As igrejas históricas, durante a pandemia, você viu alguma igreja presbiteriana, wesleyana, batista, primeira batista, criticando a pandemia, criticando o governo porque a igreja estava fechada? Não tem. Você não vai ver ninguém reclamando. Você viu o que os testemunhos de Jeová fizeram durante a pandemia? Coisa que talvez a sua igreja não tenha feito. A minha igreja não fez. Os caras não tem como a gente passar porta, não. Então pega o telefone, na hora combinada, cada um vai fazer ligação pro povo, número aleatório. Minha igreja fez. Fez, então parabéns pra sua igreja. Fez os cultos remotos também. Mas aí não falo de ligar, eu falo pra evangelizar. Pra evangelizar, Os testemunhos de Jeová saíram ligando, cara. Tudo bom? Como é que você tá, Fábio? A gente é testemunho de Jeová. Você tá bem? Perdeu alguém nessa pandemia? Alguém que você nem conhece, mas só para dar esse conforto para alguém. Não se preocupou, o testemunho de Jeová, em se engajar na campanha eleitoral, não se preocupou em defender o Bolsonaro, nem de atacar o Lula, que não se trata só de defender o Bolsonaro, se trata também de fazer uma campanha de desinformação contra o outro candidato. Então eu acho que a instituição, ela tem que fazer o seguinte, talvez no máximo, meu irmão, escolha conforme os seus princípios. Vote em alguém que tem os princípios que você defende. No problema é que a igreja no Brasil, a igreja, eu repito, a instituição, ela se envolveu na campanha. Cara, você vê vídeos como aquele daquelas jovens cantando, fizeram uma paródia de Joquebed, dizendo que Bolsonaro você não vai perder. Na igreja, velho. Então é esse tipo de situação. É que é uma guerra, né? Isso é uma guerra. Não é uma guerra, e o pior é que não é a guerra. Mas não é uma guerra física. Mas é bom saber de uma guerra política. Bom saber de uma vez por todas do seu posicionamento. Eu discordo em alguma coisa, mas não dá tempo de eu apresentar por favor, discordância. Não dá tempo de eu apresentar minha discordância aqui. Só vou falar que primeiro os testemunhos de Jeová, eles são aceitas e primeiro não acredita no senhorio de Cristo divino. Então acaba não sendo um exemplo mesmo de alguém que prega para o céu. Até porque nem eles acreditam apenas... Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que o tempo já está passando, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eu também enxergo isso como um grande problema da igreja. Olha Israel Nascimento falando as verdades que ninguém fala. Eu ainda acho que isso é um grande problema. A gente julga os testemunhos de Jeová porque eles não acreditam, porque são aceitas, porque não acreditam num monte de coisa. Mas a igreja evangélica faz o que eles fazem? Não, na verdade, acaba não sendo um julgamento, né? A questão dele ser aceita é fato. Não, tudo bem. É fato, tudo entendeu? Bem. Aí, às vezes, fazer o certo, mas... Melhor, motivação certa, fazendo o errado, acaba não sendo um exemplo para nós.
Então, a motivação deles é certa. Deveríamos até seguir o exemplo de ligarmos que, de fato, não fizemos isso para evangelizar. A motivação é certa. Mas sabe o que foi que a gente fez? Porém, eles estavam fazendo errado. Pronto. Não, eu não vou discutir o que eles fizeram, Fábio. Eu sei que é uma discussão teológica. Eu não tenho um argumento suficiente para discutir teologia nesse nível com você em relação... Eu sou bem honesto. Se a testemunha de Jeová é certo... Até porque isso não é a discussão aqui. Não é. É uma seita. Mas assim, eu só não vou ter tempo de desmiuçar mais. Desmiuçar tudo. O que eu falo é o seguinte, cara. O que aconteceu durante a campanha, a igreja, ela comprou essa briga. Para mim, não existe. Eu entendo que o que você falou é uma guerra espiritual. Para mim, não é uma guerra espiritual. Para mim, são dois players, são dois jogadores. Não é o bem contra o mal, não é o amor e o ódio, como diz a esquerda, e o bem contra o mal. O amor não venceu. Quem venceu foi o Lula e quem perdeu foi o Bolsonaro. Não, é totalmente... amor. Lula com amor? Não! Tá vendo aí? Não, agora... Lula é ódio puro. É ódio puro. Eu tô falando que... Não, só para concluir. Na minha concepção, essa história de que é uma guerra do bem contra o mal, que a igreja comprou. E olha outra coisa que isso leva. Isso levou ao fato, por exemplo, olha o nível da fake news, que a igreja ia ser perseguida no governo Lula. A gente está faz 3 meses também. Não, eu não tô dizendo que vai ser perseguido, que não vai não. Eu tô dizendo o seguinte, o Romano. Bom, um gancho teu aí, só para confrontar o que você está falando. O Lula já deixou claro já que para a Lei Rouanet ele vai dar dinheiro a milhões para o governo. Para as igrejas, 0. Tá. Então já começou a perseguição. Tá. Olha o problema. Isso é verdade. Não, mas olha o problema. Para os cantores cristãos não tem. Não, mas isso não é verdade, cara. Depois você lê o projeto. Mas eu vou discutir isso, porque vai ficar parecendo que eu vim aqui para defender o Lula. Eu só quero finalizar esse assunto, porque já me chamam de esquerdista, sem eu ser. Colocar o Lula e o Bolsonaro na balança, quem que você escolheria? Lula. Não, eu votei no Lula. Não, peraí. Vamos lá. Você começou a falar que você votou em 2018. Eu votei no Bolsonaro em 2018, no segundo turno. Primeiro turno eu votei em Daciolo. Isso. Porque eu tinha medo do que o Bolsonaro poderia se tornar, mas eu não queria a esquerda, a volta da esquerda. Não queria propriamente a volta do Lula, do PT. E aí eu acabei votando no Bolsonaro no segundo turno. E aí me arrependi, é um direito meu, perdoe se eu me arrependi. E agora, obviamente, eu não queria que o Bolsonaro continuasse. Isso também é um direito meu. Mas por quê? Não, porque eu não queria. Mas é uma curiosidade tão grande. Se eu for explicar aqui, vai demorar muito tempo, e não é o propósito. Agora, para finalizar de vez a minha avaliação em relação a isso, olha o que os pastores, e aí esse é o problema que eu tenho, em aceitar que as instituições digam quem é o candidato bom e quem é o candidato ruim. Os pastores disseram que a igreja seria perseguida no governo Lula. Então, para a gente não ser perseguido, a gente não tem... O que a gente tem que fazer? A gente não tem que votar no Lula, porque senão a gente vai ser perseguido. Certo? É lógico esse raciocínio. Mas, biblicamente, não é, Romano. Por que não é? Porque quando os discípulos perguntaram a Cristo quando era que ele voltaria, um dos sinais que ele deu é que quando em meu nome vocês forem perseguidos. Mas aí, para fechar. Peraí, então não vamos votar no Lula não, porque se eles votarem vamos ser perseguidos. Na prática, a igreja cristã ela deveria estar aguardando não votar no Lula para ser perseguido. Eu vou votar no Lula porque eu quero ser perseguido. Não é essa a lógica. É óbvio, né? Não vou votar no Lula para eu ser perseguido. Mas pela lógica, a gente deveria estar aguardando esse dia chegar. O dia que acontece todos os dias no Irã, o que acontece todos os dias na Coreia do Norte, naquela região, porque a gente não sabe o que é perseguição religiosa. Não sabe, de longe a gente sabe o que é perseguição religiosa. Quando Jesus disse, ele safado isso ontem, quando Jesus falou para Pedro que seria crucificado, o que foi que Pedro fez? Disse, não, só vai ser crucificado de jeito nenhum. Aí Jesus disse o quê? Para trás, Satanás. Porque o cara sabia, Jesus falou o plano para ele, que era ser crucificado, e ele achava que poderia impedir o plano de acontecer. Então a igreja, na prática, quando ela diz, eu não vou votar no Lula, porque senão a igreja vai ser perseguida, em tese e inconscientemente, ela está tentando retardar o retorno de Cristo. Você deu um exemplo aí, mas